Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer a pintura dessa rosinha. Eu vou começar assim sem risco, tá? Eu vou jogando aqui a ideia de um risquinho. Eu peguei aqui o tom caqui e um pincel número 6. Aquele pincel já assim mais bem velhinho, mais acabadinho. Eu tô pegando um pouquinho, uma sujeirinha na quina desse pincel e tô formando aqui um risquinho, uma ideia, né, de uma rosa. Aquele botãozinho que já tem várias pétalazinhas abertas e que não é formado por muitas pétalas. Eu vou abrindo, olha, algumas, fiz o centro, né, aquela parte mais oval, o botãozinho em si, e em volta dele eu vou criando algumas pétalazinhas, aquelas que já estão abertinhas, parte de baixo, lateral, enfim. Eu vou determinar ou delimitar a parte, né, onde fica a minha rosinha. Poderia estar pintando já diretamente sem marcar, mas penso que tendo assim a ideia, o lugar de onde vai ter pétalas, de onde vai ter, né, de onde vai ficar, formar-se a nossa rosinha em si, para você visualizar, seja mais fácil para você compreender aí na sua casa. Então, eu vou marcando aqui o desenho, inicialmente o desenho da minha rosinha, e em seguida a gente já vai fazendo, né, a pintura. Vou marcar tanto o botãozinho quanto as folhas, o que eu precisar para esse arranjinho. Se depois a gente quiser acrescentar mais alguma coisa, a gente pode estar acrescentando. Para já, a gente já tem aí a nossa noção de uma rosinha. Vou puxar uns galinhos, uns risquinhos, que caberiam uns galinhos aí embaixo. E daí a gente vai formando a ideia de algumas folhas no em volta. Aí você pode colocar poucas folhas, muitas folhas, vai de como você gostar. Ou até colocar botões. Eu vou fazer uma pintura assim bem simplesinha. O objetivo é apenas a gente ver mais um guia de cores, né? Que a gente pode estar usando aí na nossa casa para fazer a pintura das nossas rosinhas. Para hoje, como visto no início, eu vou usar um tom rosa mais clarinho. A gente tá vendo aí por esses dias rosa vermelha, rosa amarela. A gente também vai observar que os tons das rosas, embora a gente diga assim, rosa vermelha, mas pode, né, ter vários tons de vermelhos, rosa amarela pode ter vários tons de amarelo. A rosa também pode vir com vários tons de rosa. E aí, gente, olha, eu já tô começando que a pintura mesmo do nosso arranjinho. Já coloquei folhas, até cabinhos, né, galinhos, marquinhas deles, a rosa. Agora eu vou fazendo uma sombra, um sombreado aí em volta, né? Em alguns lugares ele é um pouquinho mais expressivo, mais alongado. E em outros lugares eu vou colocar ele mais menor, mais discreto, mais apagadinho, tá? Para a pintura aí desse fundo, eu estou passando o caque, né? O tom caque mesmo que eu usei para fazer o risquinho da nossa florzinha. Vou esfumaçar ele aí em cima, olha. No encontro da rosa com o nosso tecido, o risquinho da rosa e o tecido, essa separação, eu vou deixando assim mais escurinho. Essa parte de fora, além de eu já ter deixado mais clarinho, eu vou pegar um pouco do incolor, olha, e vou sair esfumaçando, melhorando esse encontro desse esfumaçado do caque sobre o branco do tecido. Qual o objetivo? Que essa tinta, ela se prenda melhor ao tecido, né? Ela não fique tão superficial e depois a gente lavando ela acabe saindo. Pronto. Para esse lado eu vou deixar assim, e esse outro eu vou trazendo assim um pouco também para a parte, assim, as regiões mais adentro, que tem um espaço maior, mais uma quina maior, que eu costumo chamar assim, a gente coloca uma quantidade mais expressiva de tinta. A parte mais afora, que está mais rasinha, aí eu já coloco menos, como essa parte aí embaixo, e esfumaço
esfumaço literalmente em cima do branco do tecido. Olha só, essa quininha aí, vamos assim dizer, ela é mais profunda. Então, ela levará uma quantidade maior de tinta do caque. Vou trazendo para fora, conforme eu me afaste do desenho, fique mais raso, fique mais afora, eu diminuo a quantidade da tinta, só esfumaço mesmo. E venho aí com o incolor ajudando a prender esse esfumaçado dessa tonalidade no meu tecido. E também melhorar, sumir melhor o tom do caque em cima do branco do tecido. Olha só aí em cima. Vou fazer o mesmo trabalho, é uma quina mais profunda. Eu costumo chamar assim, é uma parte mais profunda, é um corte mais adentro do nosso desenho. Então, levará mais tinta, mais sombra. A parte mais afora levará bem menos, uma sujeira de pincel. E então, será complementada por esse incolor, que eu vou esfumaçar e jogar essa sujeirinha que eu consigo puxar dessa tinta aí para cima, aí para fora. O pincel para eu fazer essas quininhas ou essa parte adentro, aí, por exemplo, eu uso um pincel número 8, pincel número 10, até um 14 bem cortado e lixado. Para esse esfumaçado, usando, né, no caso, o incolor, aí pra gente sumir essa tinta em cima do nosso tecido, aí eu já uso o pincel número 16, 18, 20, um pincel assim maior, com os pelinhos inteiros, sem cortar, sem lixar, porque aí ele vai me ajudar a esfumaçar melhor essa tinta aí em cima, tá certo? Olha como fica assim, bem sumido, né? Ou bem apagado, esse encontro do branco e da nossa tinta, do nosso caque. Ou seja, a gente consegue fazer uma emenda boa utilizando aí o incolor. Claro que se você não tiver o incolor, você também vai conseguir fazer essa emenda. Só que eu sugiro que você coloque um pouquinho de água aí na sua tinta, uma gotinha ou outra, para que fique mais úmida e o tecido absorva direitinho essa tinta, para depois ela não ficar muito só nos pelinhos do tecido e não acabe, né, aí por sumir e se apagando conforme a gente vai lavando. As nossas folhinhas, eu vou começar aí usando o verde soft. Isso que eu tô usando agora é o verde soft. Pincelzinho número 6 ou pincel número 8 está ótimo para pintar essas folhinhas. Bem cortado e bem lixado esse pincel. Por falar em cortar e lixar pincel, tem alguns vídeos aí, né, no canal que mostram como eu corto, pelo menos como eu gosto de cortar e lixar meus pincelzinhos. As pessoas, cada um tem o seu jeitinho de fazer o corte, de fazer a lixa dos pincéis. Alguns já compram eles assim prontinhos. Vai de cada um, tá? O jeito que eu costumo fazer, eu tenho vídeos mostrando. Eu tô utilizando agora um pouco de verde grama. É um verde já bem mais escurinho. Utilizei o verde soft e agora o verde grama para detalhar um pouquinho, né, essas nossas folhinhas. Vou deixá-las assim um tanto mais aquareladas, aquela pintura bem mais jogada, aquela tá mais jogada, sem muita emenda, viu? Olha só, essas aí de fora, essas menores, a gente não precisa ter uma preocupação muito grande com mais tons que esse, apenas esse está bom. Depois eu posso até passar um risquinho com um tonzinho mais marcado aí, tá? Mas para já eu vou deixá-las bem assim. Aqueles galinhos que coloquei, que risquei aí com o caqui, ou caque, né? Na embalagem tem caqui, mas o nome de cor mesmo é caque. Então, eu coloquei inicialmente os risquinhos aí na hora que eu tava fazendo o desenho, né, da minha flor, eu deixei uns risquinhos aí, e esses risquinhos eu cobri agora, eu os trouxe de volta, vamos assim dizer, com esse verde grama. Aí, eu vou fazendo o preenchimento dessa folha maior, ela já é mais expressiva, ela já pede uma sombra mais profunda, uma vez que a luminosidade
com esse verde soft já está bem assim, bem aparente, está muito boa. Eu vou fazer o preenchimento da minha folha com esses dois tons, igual fiz nas pequenininhas. Mas, claro, a gente vai usar um toque mais escurinho aí pra gente aprofundar mais alguns pontos de sombra. Olha só, a pintura bem tranquila, assim, bem jogada mesmo, as tintas mais jogadas, sem uma preocupação de emendas tão marcadas. Um pouquinho agora do verde pântano e a gente ganha, né, uma sombra mais profunda, mais marcada, a gente coloca umas nervuras, a gente detalha como quiser a nossa folhinha. A gente pode fazer uma pintura assim bem emendada, ou a gente pode deixar assim mais, as tintas mais soltas, mais jogadas mesmo, tá? Aí um contorninho que eu coloquei bem grosseiro com esse pincel número 8, mas que você pode estar usando aí o pincel número 4, número 2, ou até o número 0 para estar fazendo esses contorninhos fininhos mais delicados. Aí eu tô colocando sujeirinha de pincel aí com o verde pântano. Eu não vou deixar sombras muito expressivas nessas folhinhas com esse verde, tá certo? Agora vamos pintar mais uma folhinha, essa aí. Não será diferente, óbvio, mas ela tá numa posição um pouquinho diferenciada porque ela faz uma curvatura para essa pontinha e a pontinha já não aparece. Mas não tem problema, a pintura dessa região dela não é assim diferente. Olha só, os pontos que eu deixei assim com mais sombra, pintei com o verde grama. O que deixei sem tinta vai o verde soft como uma luminosidade, algo assim mais marcadinho. Dessa forma, eu vou fazendo aí o preenchimento dela inteira, deixando essa separação de uma folhinha e outra bem aparente. Venho com o verde pântano, aprofundando mais um pouquinho assim algumas regiões e fica pronta a nossa folhinha. Olha só os lugares onde eu tô colocando esse toquezinho do verde pântano. Aí a gente pode puxar as nervurinhas, a gente pode marcar um pouco o encontro de uma folhinha e outra, e a nossa folhinha fica totalmente pronta. Vê que eu coloquei aí, ó, nervuras assim bem grosseiras, eu não me preocupei muito em deixá-las delicadas, mas isso é uma questão, né? Como você gostar. Vou até apagar um pouquinho, que ficaram muito grosseiras. Nós temos agora essa última folhinha. Essa daí, ela tem uma dobrinha, vamos fazer juntas também, né? Cada folhinha tem a sua característica. Cada uma tem o seu ponto de sombra e de luz, que acaba ficando um tanto diferenciado, mas vamos fazer todas juntas. Outra coisa, se você quiser colocar mais folhas aí no seu arranjinho, pode colocar. Se você quiser colocar botões, quiser colocar algum arranjo de pequenas flores, aquelas que eu costumo chamar de flores de batidinhas, vai ficar muito bom. Mas assim, o ponto principal são os tons, é um guia de cor para rosa. Rosa e as folhas também, né? A gente pode estar usando esses tons em várias pinturas para as folhas das nossas rosinhas. Essa parte de dentro também coloquei uma luminosidade, e então eu venho com o verde pântano e coloco aí umas sombras. Aproveito, puxo umas nervurinhas, marco um pouco embaixo dessa dobrinha, dessa pétala. E assim a gente vai formando, né, rápido, de uma forma bem tranquila, a pintura dessa nossa nova folhinha. O tecido que eu estou usando é uma sacaria, e quando eu falo de uma sacaria, eu falo, né, de um saco, literalmente. Eu peguei, descosturei ele e estou usando, nem cortei, estou usando o tecido que é inteiro para fazer um pano de mostra, né? Vou fazer vários desenhos nesse saco. E ele é um tecido assim, mais ralo, não é aquele saco muito copado, muito fechado, não. É aquele mais ralinho mesmo, que até é um pouquinho mais difícil de pintar, porque ele absorve, a gente precisa colocar muita tinta para sair preenchendo
as brechinhas entre as linhas que formam essa sacaria, né? Bom, gente, aí eu fiz, assim, eu pintei esses cabinhos aí, enchi todo o espaço. Você pode estar enchendo com verde pinheiro, você pode estar enchendo com verde grama, com o pântano. Eu coloquei o pântano mesmo e estou colocando agora o verde soft como luminosidade. Nessa hora, eu vou decidir qual galinho que está por cima, que está atrás, enfim. Aquele que está por cima, a gente passa a luminosidade por cima de todos os outros, né, que estiverem por aí pintados. E os que estão por trás vai ter que respeitar o espaço de quem está por cima, levando luminosidade de um lado, do outro, mas permanecendo sem nenhuma luminosidade no lugar onde o outro galinho está passando por cima. Olha só, aí eu vou definindo melhor, colocando um pouco mais de luz desse que está aí por cima e também um pouquinho, bem pouquinho naqueles que estão por trás. Daí já está basicamente pronto, não é? Aí os nossos galinhos, as nossas folhinhas, mas vê que tá uma pintura assim um tanto vazia. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a sujeira do verde pântano e vou sair espalhando de uma forma bem manchada aí por trás. Porque quando a gente olha essas manchinhas, dá a parecer, né? Nos faz entender como se tivessem algumas folhas lá atrás que não estão assim muito definidas. Não é só um espaço vazio. E para essas manchinhas que eu estou colocando aí atrás, então é muito opcional. Você pode estar colocando assim as sujeirinhas mesmo, né? Essas manchinhas aí, ou você pode estar colocando algumas flores batidinhas. Você pode enfeitar como você gostar. Não precisa necessariamente sair apenas manchando assim dessa forma, né? Mas para todo caso, já fica, né, um acabamento pronto aí para toda a minha pintura. Em alguns lugares, você pode deixar umas folhas ou umas ideias de folhas mais formadinho, ou apenas só manchinhas. Veja que quase não coloquei ideia de folhas, deixei mais manchinhas mesmo. Vou começar a pintura agora da minha rosinha, eu quero ela mais suave, pelo menos em tom, em tonalidade, em luminosidade, em sombra eu vou pesar um pouquinho, mas depois a gente vê também outras ideias. Eu vou enchendo aí com o rosa bebê. Olha só, vou preencher a minha pétalazinha basicamente toda com esse rosa bebê. Eu vou usar o rosa bebê para os lugares mais abertos e vou usar o rosa nos lugares assim onde já teria uma sombra mais marcadinha, né? Um lugar onde chegaria menos luminosidade. Mas eu não vou colocar uma quantidade assim grande do rosa e vou ainda passar um pouquinho do rosa bebê sobre ele para quebrar esse tom muito forte. Eu acho, né, o rosa uma tonalidade muito forte, um tanto até fluorescente, né, como algumas tintas que a gente compra assim. Então, olha só, eu vou distribuindo ele aí em cima, ver que ele aparece muito forte. Mas depois eu venho trazendo assim um toquezinho do rosa bebê mesmo sobre ele e vai quebrar mais isso, vai ficar mais suave, tá bom? Olha como ele fica aí, não é? Se sobressai a tudo. Agora eu peguei um pouquinho do rosa bebê, vou apagando um pouquinho ele, mas é levemente apagando. Veja como ele vai ficando mais suave, mas não sumiu, tá vendo? Eu não vou colocar o rosa chá, porque o rosa chá ele tem um toque mais voltado para o vermelho. Ele sai um pouco do meu rosa bebê, então eu vou colocar o rosa mesmo. E dessa forma, eu vou sair, né, pintando todas as minhas pétalas. Eu vou sair enchendo tudo isso, colocando essa separação. Ou seja, eu vou formando, né, os pontos de separação entre pétalas. E depois eu venho aí com o bordô, ele é bem forte, né? Mas se você não tiver bordô, você pode estar usando vermelho carmim
pra gente estar fazendo umas profundidades em alguns pontos, ganhando maior separação, tá certo? Olha essas daí, essas duas, que eu tô colocando aí também o rosa. Os pontos que eu vejo que ele se sobressaiu, que ele ficou mais marcado, eu venho sempre com um pouquinho a mais de rosa bebê e passo sobre ele pra gente ganhar um toque mais escurinho. No entanto, a gente perder esse tom forte demais que ele tem. Até um tom mais fluorescente que ele tem, não é isso? Então, eu apago um pouquinho isso. Olha aí a separação, as separações a gente ganha, consegue deixar bem separadinho os espaços de pétalas, usando essas duas tonalidades. Essa parte aí de trás eu também vou colocar uma boa porção. Depois a gente vai vir com um toque mais escuro. Então, para essa região central, não precisa se preocupar muito em apagar ele não, porque ainda vem mais tonalidade aí em cima. Embora eu esteja passando aí um pouco do rosa bebê, suavizando. E agora, gente, restou só nessa região central da nossa rosinha. Eu vou deixar essa parte aí de dentro com o rosa. Olha só, ficou bem escuro, né? Eu vou colocar o rosa embaixo dessa pétalazinha. Eu vou colocar o rosa embaixo dessa outra também. Dessa vez, eu comecei a colocar o ponto de sombra, né? Sair distribuindo as sombras. Agora, eu vou completar isso aí, olha, com a minha cor de luminosidade, a cor de maior luz, de claridade, que é o nosso rosa bebê. Depois também eu vou passar branco aí, viu? O rosa bebê, ele não vai ser a nossa única luminosidade. Ele tá sendo utilizado como a luminosidade para nossa base, viu? Mas a gente ainda vai vir com a nossa sombra de profundidade, que é o bordô, e vamos vir com a nossa luz principal, né, com a luz mais marcada, que é o branco. Olha só, tá todo preenchida a nossa rosinha, mas a gente já tem aí algumas separações. Agora, eu vou pegar o bordô e nós vamos melhorar essas separações, aprofundando alguns pontos. Olha só que essa região aí ficou bem profunda, né? Eu vou colocar umas sombras, alguns lugares mais marcados, outros mais delicados. Com esse tom, veja que ele é muito escuro aí em cima, então a gente vai levando sujeirinha de pincel. Os tons que nós pintamos até então, eles são bem delicados. Aí você pode me perguntar, mas que cor que eu poderia estar usando se eu não tenho o bordô? Olha, gente, você pode estar usando vermelho carmim, você pode estar usando rosa escuro, púrpura, vermelho também dá para usar, e com um vermelho profundo fica bom. Uva, olha, vários tons poderiam estar sendo usados nesse momento, mesmo tendo nessa tonalidade aí bem rosa da nossa rosinha. Observa apenas os lugares onde eu tô colocando essas sombras mais marcadas. E claro, né, esse é um guia de cor, assim, uma ideia de um guia de cor. Você pode estar substituindo todos esses tons. Poderia, por exemplo, estar pintando ela com o azul. Então, se você estivesse pintando ela azul, eu penso que apenas o azul marinho e o azul bebê e o branco daria conta de tudo isso, de toda essa pintura, sem necessidade de mais sombra ou de mais luz. Eu coloco o azul porque é uma cor que gosto muito. Mas você pode estar pintando amarela, branca, vermelha, laranja, pêssego, gente, a cor que você gostar. Quando a gente sai assim, olha, distribuindo, né, todas as nossas sombras, essas mais marcadas, olha que a gente ganha toda a nossa definição mesmo, a gente sai separando todas as nossas pétalazinhas. A gente já vê um todo, basicamente, da nossa flor.
Mas aí você pode deixar ela assim, mais escurinha, você pode acrescentar um pouquinho mais aí de rosa bebê, nos pontos onde a gente corrigiria aí os riscos, né? Cobriria os risquinhos de carbono, traria um pouquinho mais de luz, enfim. Ou você pode colocar o branco. No caso, terminado a colocação dessa minha sombra mais profunda, eu vou sair distribuindo o branco mesmo. Colocar uma boa porção de branco por todas essas dobrinhas e os pontos de maior luminosidade. Olha só aí, eu já colocando aí meu branquinho. Observe que alguns lugares, né, eu puxo assim bem mais alongado o branco. Em outros lugares eu coloco só mais que um contorninho, um pouquinho. Tem muito disso. Aquela região que parecia já ter mais a tonalidade mais clara, e de fato que a gente saiu colocando boa porção aí do rosa bebê, eu capricho na quantidade de branco, né? Eu até acrescento mais. Os cantinhos eu puxo mais adentro esse branco, olha só como esse lugar aí. Nessa parte aí, uma boa definição, né, com branco para essa região. Se você observar o que tá indo mais para baixo, né, para essa região onde tá a minha mão, eu vou deixando mais escurinho, o que tá indo mais para cima, para fora do nosso desenho, eu tô caprichando mais na luminosidade. Essa daí também eu vou deixar mais a borda dela. Conforme a gente vai indo para a região central, então a gente vai deixando, né, que as sombras elas apareçam mais marcadinhas por alguns lugares, porque é uma região mais fechadinha, que a luminosidade chega menos. Essa pétalazinha, ela tá bem aí abaixo. A gente tem que ter um cuidado com a luminosidade dela. A gente pode brincar bastante com essas pétalazinhas. Principalmente que tem essas dobrinhas assim, né? A gente pode trazer sombra, pode trazer luz, enfim. Mas eu vou deixar essa assim mais escurinha mesmo. Essa outra, ela tá bem voltada aí pra cima. Eu vou colocar uma boa porção de branco para essa região dela que está voltada pra cima. Aí, eu vou marcar um pouquinho, um toquezinho de luminosidade, eu vou colocar pouco, mas aí cabe até uma porçãozinha a mais. Mais do que isso que tô colocando, isso porque ela está voltada para cima, está arredondando para um ponto de luz. Aí, é só uma bordinha de uma pétalazinha que está abrindo já. Eu vou colocar uma boa porção mais para essa lateral dela. Essa outra tá na mesma situação, está abrindo e um contorno bem branquinho aí fica bom. Para essa região central, eu vou fazer com meu pincelzinho grandinho mesmo, mas um pincelzinho bem pequenininho ajudaria a fazer detalhes bem melhores aí, né? Melhores formados. Olha só, vou manchar um pouquinho essa parte do meio. Ainda não está pronta a nossa rosinha, a nossa ideia já está toda colocada. Você pode deixar ela assim, já, ou você pode aprofundar mais algumas quininhas. Para a gente aprofundar mais algumas quininhas aí, esses cantinhos, a gente usa o bordô mesmo e pode pegar um pincelzinho menor. Ou continuar com esse, se ele estiver bem cortado, lixado, pegando tinta só na quina do pincel, bem pouquinha tinta, tá bom? Aí eu vou só definir melhor algumas separações e aprofundar algumas quininhas por aí, alguns cantinhos. Fazer algumas marquinhas, que é uns contorninhos por essa região onde eu estou mexendo, tá certo? Se você quiser, você pode brincar um pouquinho com sombras para essas bordas, essas pétalas de fora até. Eu vou manchar um pouquinho algumas, mas cuidado, porque essa tonalidade é muito escura. Olha só o ponto, né, que eu vou manchar um pouquinho, tá vendo? Essa tonalidade, ela é muito escura pra gente sair brincando um pouquinho com ela.
Eu não vou pegar outro tom, eu não quero um guia de cor muito grande. Mas, assim, um tonzinho pra gente tá brincando aí nesse momento seria algo mais clarinho, tá? Seria até a gente pegar esse bordô e colocar uma boa porção do incolor ou de branco nele pra usar nesses lugares. Bom, gente, olha só, a nossa ideia da nossa rosinha hoje, bem simples, bem fácil, né? É essa, eu tô só arrumando um pouquinho aí dentro, escurecendo e marcando um pouquinho essa parte aí de dentro. Mas pra hoje é isso, tá? Olha só a nossa ideia completinha e prontinha. Logo mais eu volto para trazer outra pintura de rosa pra gente. Beijos e até o próximo vídeo.